Olá, bem-vindos ao Bioagrotech. Eu me chamo Isabela Tavares, sou biotecnologista e entomologista e esse é o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Hoje a gente vai falar sobre uma dúvida de vários consultores e vendedores que me mandam muita mensagem no direct, no Instagram, no TikTok, enfim. Como convencer o produtor a usar biológicos? Você chega na fazenda, fala de tricoderma, de bacilos, bovéria e o produtor responde: isso é água de batata. Biológico é tudo perfumaria, é a última coisa que eu escolho. Aqui no Nordeste é 40 graus Celsius na sombra. Eu não vou colocar biológico que vai morrer. Não, eu não uso biológico porque eu gosto de resultado na hora. E aí você fica sem argumento. Eu passei por isso. Rodei aí em Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Sul, como consultora e vi bem isso na prática. Então hoje, nesse episódio, eu vou te contar exatamente como a gente pode desconstruir essas objeções. Vamos lá? Bom, vamos começar pela objeção mais comum, né, que a gente escuta aí. Biológico é água de batata e não funciona. Como é que a gente consegue desconstruir? Primeiro, você vai ter que mostrar número, gente, não tem como. O produtor, ele entende a linguagem do dinheiro e não da teoria. Por exemplo, um inoculante, vamos falar de Bradyrhizobium. Seu João, vou tratar de seu João porque meu avô chama João e ele é assim, super teimoso, então vou trazer aqui para vocês, como se fosse o meu avô. Seu João, você planta quantos hectares de soja? Vamos supor 500 hectares. Quanto você gasta de ureia por hectare? Eu não uso ureia na soja, não. Exatamente, porque você inocula, coloca um Bradyrhizobium, um Azospirillum. E quanto você economiza com isso? Vamos fazer a conta? Aí você vai fazer a conta na hora, vai pegar um papel, uma caneta e vai falar para ele, na soja você precisa de 80 kg de nitrogênio por tonelada por grão. 80 quilos. A produtividade é mais ou menos 60 sacas, ou seja, 3.600 quilos por hectare. Você precisa de aproximadamente 288 quilos de nitrogênio por hectare. Tá tudo anotado, tá, gente? Anota aí junto comigo. Se você fosse comprar ureia, 250 quilos de nitrogênio dividido por 0,45, porque a ureia tem 45% de nitrogênio, isso é igual a 555 quilos de ureia, que dá a mesma coisa de 11 sacas de ureia por hectare. E que vai custar aí seus R$150 a saca, no total R$1.650 por hectare. O inoculante custa no máximo, gente, R$20, no máximo, tá? E você pensando em co-inoculante junto aí também. Você tá economizando R$1.650 por hectare. Isso é água de batata? O que vocês acham? Se ele falar que não usa nem inoculante, então você joga a conta ao contrário. Imagina a produtividade que ele teria se utilizasse pelo menos um Bradyrhizobium e um Azospirillum no suco. A produtividade seria muito maior do que ele já tem. Dessa forma, o produtor pensa e responde: bom, inoculantes eu uso, mas e esses outros aí que você está me oferecendo? Aí você parte para o próximo argumento. O produtor, ele desconfia de achismo. Ele confia mais na ciência ou até mesmo no vizinho que faz e ele não. Então sempre tenha no celular ou no tablet um lado a lado que você fez com aquele produtor que é referência na região, dados da Embrapa, algum artigo publicado recentemente ou algum dado que você tenha da sua empresa, com fotos se possível. O produtor gosta de ver para crer. Seu João, você acha que bacilos contra manchas foliares, por exemplo, na soja é perfumaria? Deixa eu te mostrar uma coisa. Aí você vai pegar algum artigo, algum dado de alguma consultoria que tem aí na sua região. Olha, esse estudo aqui testou que bacilos amiloliquefacens contra as manchas reduz a severidade da doença em 40%, aplicando preventivamente. 40% de redução. Por que você não dá uma chance? O seu talhão 5, ele tá com inóculo desde que eu conheço a área. E outra coisa, você precisa fazer o básico bem feito, né, gente? Agora eu tô falando com você, vendedor, você consultor. Antes de falar para o produtor sobre algum produto biológico, você precisa conhecer a área do cara, rodar com ele, entender melhor como que você vai abordar, quais produtos você vai abordar, para ele não desistir na primeira vez que você conversar com ele sobre o seu produto. O produtor, ele vê resultado, ele gosta de ver o lado a lado, ele confia muito mais. Até a gente, se vê uma foto, você confia muito mais do que, enfim, fulano, ciclano, confiar em alguém que você não conhece direito. O biológico, ele não é mais caro que o químico quando você faz a conta certa. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. A Bovéria,
para mosca branca. A Bovéria, ela vai custar, vamos supor, uns R$90, as 3 aplicações, R$30, vamos pôr uma média, tá? Eu sei que tem mais e que tem, às vezes, menos no mercado. O químico, neonicotinoide, custa aí uns R$80 o hectare, 3 aplicações, R$25. Claro, gente, que isso depende da área, depende da cultura, joga aí para sua realidade. Outro, básico bem feito. Se você só vende biológico, você precisa saber qual o valor dos químicos da sua região, quanto que sai a aplicação dos seus concorrentes diretos. Isso é o básico, tá, gente? Para você também conseguir fazer uma boa venda e o cara acreditar em você. O cara, na verdade, o seu produtor, o seu cliente. A Bovéria sai praticamente o mesmo preço e ainda vai preservar o inimigo natural na área. Você tem que deixar isso claro para ele. E só lembrando outro detalhe para vocês, que geralmente os bioinseticidas eles são usados como agregados de manejo e não como excludentes. Ou seja, você utiliza o químico junto com o biológico. Lembra do episódio sobre bioinseticida? Que o químico dá um choque e o bioinseticida finaliza o serviço ali, termina de matar o inseto? E ainda vai ficar no ambiente contaminando outros insetos? O argumento que você vai poder utilizar é: você faz 5 aplicações com químico e dessas 5, 3 são com biológico. Com o passar do tempo, você vai conseguir reduzir essas aplicações e o ambiente ele vai estar cada vez mais equilibrado, entendeu? Ou se for um biofungicida, o Bacillus custa R$10 a mais que o cúprico. Você pode, retirar o multissítio, manter o sistêmico e ainda você vai reduzir a resistência do patógeno no campo. Você vai preservar o inimigo natural. Se você é produtor e você está escutando o podcast, esse é um dos motivos para você entender como é que funcionam os biológicos e também um dos motivos que eu criei o podcast. Caso você seja novo aqui, pela primeira vez esteja escutando o podcast, eu quis criar para justamente você entender o que você está colocando na sua área e não ir só por goela abaixo do que o vendedor, o que o consultor te fala. Para você realmente entender o básico de uma forma descomplicada o biológico. E para você entender o porquê e como você deve usar na sua área. E isso é o ideal, gente, testar na área. Pode ser que o produto X não faça sentido para você, mas o Y sim. Começa aos poucos, mas não deixa de testar, principalmente argumentar tecnicamente com o vendedor, com o consultor, para saber e entender exatamente o porquê você está utilizando aquele biológico aí na sua área. Resumindo esse primeiro bloco, pessoal, mostra número, mostra dado, mostra o custo-benefício, para o produtor parar de chamar de perfumaria. E assim, não desiste, porque uma hora ele vai comprar biológico. Se você estiver sempre na área dele, vai ser você que ele vai confiar. Se não, vai ser o concorrente mesmo. Então, comece o seu trabalho aos poucos. Isso a gente vê muito no marketing, A pessoa começa a criar a marca pessoal ou a marca mesmo empresarial e as pessoas, quando elas pensam, por exemplo, quando ela pensar em biológico, ela vai lembrar de você, porque você está sempre ali, você está sempre falando de produto, você está mostrando o seu trabalho. Então, isso é uma parte muito importante. Vamos para uma segunda objeção. Aqui no Nordeste faz 40 graus, o biológico morre no calor. Como é que você vai desconstruir isso? A verdade é que realmente alguns biológicos eles são sensíveis ao calor extremo, isso é um fato. Agora, Isaria, Metarrhizium, por exemplo, eles são ideais aí de 20 a 30 graus Celsius. Acima de 35 realmente reduz a eficácia. Mas existem os biológicos adaptados ao calor. Escolha o biológico certo. Vou dar um exemplo para vocês, do Bacillus. O Bacillus, ele forma esporo ou endósporo, que a gente chama. Ele aguenta 50, 60 graus Celsius. A sua produção é estressando a bactéria mesmo em 80 graus. Então, seu João, o Bacillus ele não vai morrer em 40 graus. O esporo é uma estrutura de resistência, ele aguenta o calor. E assim que a temperatura reduzir durante a noite e a umidade aumentar, ele vai começar o processo de colonização na raiz ou na folha, enfim. Falando de solo, eu queria comentar algo com vocês. Tem um artigo muito legal que fala sobre a temperatura do solo sem palhada, com palhada de milho e com palhada de milho e braquiária. É um artigo de CAPES de 2022. E pasmem, a camada de 0 a 4 centímetros de solo argiloso mantinha no máximo 30 graus a palhada de milho com braquiária. Então, o solo se mantinha nessa temperatura de 30 graus. Isso quando a cultura anterior deixou uma palhada de milho com braquiária. E por volta de 33 graus com só a palhada de milho, 33, 35 graus. E sem a palhada, gente, sem palhada nenhuma, chegava a 60 graus Celsius, essa camada de 0 a 4 centímetros. E tem um outro artigo de Custódio e Colaboradores de 2021 também, que fala sobre a importância dos agregados de solo, que nessa temperatura,
o básico bem feito é super importante, que os agregados estando ali, eles vão dar mais respirabilidade para os micro-organismos e também reduzir essa temperatura. E olha o básico bem feito aí de novo. Você já olhou a análise de solo do seu produtor antes de oferecer o biológico? Você sabia que também a acidez do solo reduz drasticamente a ação desses biológicos lá? Então não adianta, gente, a gente colocar o melhor biológico do mundo no solo, mais caro, ou nem sempre. Isso falando dos solos de cerrado, que são solos naturalmente ácidos. Enfim, já deu para ter uma ideia, né? Por exemplo, o baculovírus, ele é sensível a raio UV, não a calor direto. Então, o baculovírus você aplica no final da tarde ou antes das 10 da manhã. Você vai evitar o raio UV. O calor, ele não vai matar o vírus em si, mas essa ação direta sim. O BT é a mesma coisa. O esporo de BT, ele aguenta mais o calor. A bovéria, por exemplo, é mais resistente a calor do que a cordíceps, né, a Aisária. Alguns estudos mostram que a bovéria consegue aguentar aí seus 35 graus Celsius, enfim, 38. Então, se a sua região é uma região quente, você tem que utilizar uma bovéria para mosca branca, entendeu? Então, é tudo questão de adaptar o biológico correto para a sua região. Tem a questão também de timing e horário de aplicação. Seu João, você aplica o químico no meio-dia, 40 graus Celsius? Não aplico, só quando realmente não tem como. Aplico, né, no fim da tarde, quando melhor hora. Então, com biológico é a mesma coisa. O ideal é sempre aplicar no final da tarde, depois das 4 da tarde, que a temperatura ela vai cair. E o fungo vai conseguir, por exemplo, germinar quando tem orvalho, quando tem a temperatura mais amena. Outra questão, gente, tem exemplos reais. Olha, tem um produtor na cidade X, na mesma região que você, usando metarrísio para cigarrinha e está funcionando muito bem. Ele aplica no final da tarde, faz uma reaplicação de 7 dias. O produtor do Nordeste vai confiar no produtor do Nordeste, entendeu? Então, resumindo essa questão do calor, escolha um biológico adaptado, um bacillus, uma bovéria, um BT, o timing correto, o final da tarde, e mostrar os casos de sucesso aí na sua região. E tem a terceira objeção, né? O biológico demora de 7 a 10 dias para matar e eu quero um resultado imediato. Como é que você vai desconstruir isso? Gente, é verdade, o biológico ele é mais lento que o químico, a gente sabe disso. O químico, por exemplo, um piretroide da vida, ele mata em minutos, em horas, né, o inseto. Agora, o fungo entomopatogênico, ele demora seus 5 até 10 dias, mas isso não significa que o biológico é ruim, significa que ele tem uma função diferente. E outra questão, gente, isso é algo até para vocês pensarem, o biológico ele não é apaga-fogo, ele é preventivo. Às vezes eu tenho até vontade de gritar isso no podcast, que o biológico é preventivo, você faz antes. Seu João, o biológico, ele não é para ser usado quando a casa tá pegando fogo. É para ser usado antes do fogo começar, entendeu? Vamos dar um exemplo aí. O complexo da mancha na soja. O químico, ele é utilizado quando a mancha já apareceu, que é um efeito curativo mesmo. Já o bacillus a gente usa antes da mancha, ou seja, no vegetativo. O bacillus, ele é aplicado ali, a primeira aplicação entre V4 e V6, antes da mancha, ele consegue reduzir 40% de severidade. Agora, você usa menos químico depois. É como se fosse uma vacina. A vacina, ela não cura a gripe, ela previne a gripe. O biológico é a mesma coisa. Aí você vai falar pra ele, seu João, ninguém tá dizendo pra abandonar o químico, que esse também é um medo, né? Você chega na fazenda e você fala, eu não vou largar o químico. E realmente não é, gente. O biológico é pra integrar, é pra ir junto com o químico. Nesse programa de bacilos pra soja que eu falei pra vocês em relação a manchas, a gente consegue ver um efeito prolongado. Por quê? O químico, ele vai matar rápido. Ele é chave e fechadura. Já comentei isso com vocês em outros episódios. Depois a gente precisa reaplicar ele. O fungo entomopatogênico, por exemplo, pra vocês terem uma noção, ele demora para matar, mas ele esporula no inseto. O inseto morto, ele gera milhões de esporos, milhões de conídeos que vão matar outros insetos que estão ali no campo. É um controle que ele se auto-perpetua. E ainda não deixa os micro-organismos resistentes ali no campo. É diferente do químico. Por quê? O químico é chave e fechadura. É uma forma só de matar. Como é que é o biológico? Ele vai ter toda uma ação, ele vai grudar no inseto, formar o crescimento da hifa, vai grudar o apressório, vai entrar no sangue do inseto, vai produzir toxina, enfim. Gente, é outro mecanismo de ação. Na verdade, são vários mecanismos de ação. Ou seja, você faz uma aplicação, por exemplo, de vírus,
de baculovírus, ele vai continuar trabalhando para você. Por isso que o biológico, ele é conservativo, né? Ele fica ali no sistema. E por isso que ele é tão bom. Só que a gente realmente não vai ver o resultado ali na hora. Então, resumindo essa questão de demorar o biológico, ele é preventivo, ele não é apaga-fogo, começa por aí. Até vocês quando forem posicionar no campo. Ele integra com o químico, ele não vai substituir. E tem um efeito prolongado, ele vai se auto-perpetuar ali no campo. Agora eu vou trazer um bônus aqui para vocês, que é uma técnica que eu utilizava na empresa que eu trabalhava sem saber. Depois que eu fui reestruturar tudo isso, como que eu fazia, que eu estabeleci essa técnica. E eu utilizava para convencer os produtores. Então, hoje eu intitulo essa técnica como os 4 Ds da venda técnica. Talvez você até já faça isso no campo, só que você não sabe dar o nome, assim como eu. O primeiro D é o diagnóstico. Então, antes de oferecer qualquer coisa, qualquer biológico, qualquer produto que você tenha, você vai entender o problema que ele tem no campo. Seu João, qual que é o maior problema aí da sua lavoura hoje? Ah, é a ferrugem. Nossa, a ferrugem tá resistente, eu tenho um talhão ali que tá difícil demais. Quanto que você gasta com fungicida para a safra? Ah, uns R$500 por hectare. Tô chutando, tá, gente? Aí você vai anotar. Tudo isso que ele falar, você vai anotar, ou anota na sua mente, que aí você vai usar isso a seu favor depois. O segundo D é a demonstração, que é o teste lado a lado. Vamos fazer um teste? Você separa aí 10 hectares, a gente faz um programa aí de bacilos com químico nessa área problema sua, e a gente compara com o resto da fazenda. Se funcionar, a gente expande a área. Se não funcionar, você não vai perder nada. Teste lado a lado, gente, é a arma mais poderosa de venda que tem. É isso, desde os primórdios. O produtor vê o resultado com os próprios olhos, e é claro que você vai levar ele lá na área também, onde que você for avaliar, né? O terceiro D são os dados. No teste, documenta tudo, escreve tudo, tira foto do antes, do depois, conta a população de praga, de doença, enfim. Anota o custo disso, para depois você mostrar os números, fazer tabela, gráfico, mostrar que a sua área com bacilos, ele gastou R$450 por hectare, por exemplo, economizou R$50. E ainda reduziu a severidade da doença na área. O produtor, ele gosta disso, de ver o dado concreto mesmo, porque isso muda a mentalidade dele. Como nós, seres humanos, você não gosta de comprar uma roupa e ver a roupa? Pelo menos eu sou assim, eu adoro ver a pessoa vestir na roupa para ver se eu vou gostar, enfim, é do mesmo jeito. O quarto D é o diferencial. Por que que você vai ser a pessoa que ele vai comprar o biológico e não o concorrente? Daí a importância do pós-venda, né? Essa é a diferença. Estar sempre na fazenda, mostrar qual que é o seu diferencial, qual é o diferencial do seu produto, mostrar os dados sempre que possível, rodar essa lavoura com ele. Ou seja, a gente dá credibilidade ao seu trabalho. O acompanhamento de pós-venda é, assim, o diferencial, porque muita gente põe o produto lá e vai embora, nunca mais aparece. Então, resumindo os 4 Ds. Primeiro, o diagnóstico. Você vai entender o problema. O segundo, a demonstração, o teste lado a lado. Terceiro, os dados, que você vai documentar tudo que você faz. E o quarto, o diferencial, o acompanhamento, o pós-venda. No curso de manejo biológico da soja, gente, eu falo com muito mais detalhes isso que eu tô comentando com vocês. Eu dou dicas, tem um módulo inteiro que fala sobre como pôr em prática o conhecimento técnico. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, mas também tá lá na nossa bio, no nosso Instagram e no TikTok, @bioagrotech.podcast. Então corre lá, porque eu coloquei uns bônus para vocês dentro dessa plataforma que tá imperdível. Então pronto, agora você tem argumentos técnicos para desconstruir essas objeções mais comuns. E se você lembrar de alguma outra objeção, deixa aqui nos comentários, que a gente vai trocando uma ideia, vai conversando sobre isso, enfim. E lembra, gente, teste lado a lado é a sua melhor arma. O produtor, ele vê o resultado com os próprios olhos. Às vezes é um trabalho de formiguinha, mas no fim, se ele confiar em você e no produto, ele compra. Se você gostou desse episódio e fez sentido para você, já envia para aquele amigo do agro que está precisando de umas dicas para vender biológico e não sabe nem por onde começar. Se você gostou, curte, ativa as notificações para ficar por dentro quando a gente lançar os vídeos, os episódios no Spotify, no Apple Podcasts. E toda semana eles brigam comigo falando para vocês seguirem o podcast, darem 5 estrelas para esse conteúdo chegar em mais pessoas que precisam ouvir essas dicas. Conto com vocês, hein? Inclusive, eu vou deixar o link do nosso grupo do WhatsApp com consultores de todo o Brasil, agrônomos de todo o Brasil. Toda terça-feira eu solto uma novidade da semana e toda quinta a gente traz um problema do campo pra gente resolver junto. Então, vem participar dessa comunidade, eu sei que você vai gostar. Semana que vem tem episódio novo sobre uma bactéria bem interessante. Já ouviu falar em Metilobacterium? Bom, te espero quarta às 6 da manhã. Até mais!